Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Gente, hoje então nós vamos continuar a falar de concordância. Porém, agora a gente não vai mais falar de concordância nominal, a gente vai falar de concordância verbal. Gente, há uma diferença muito grande, por quê? A concordância verbal, eu estou falando apenas de uma classe de palavras, que são os verbos. Lembrando, gente, que os verbos, eles indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Então, por exemplo, ação, andar, estado, e fenômeno da natureza, choveu. Então, os verbos, gente, são a classe de palavras que mais sofrem flexão. Então, a gente vê flexão de número, gênero, voz. Então, a gente tem inúmeras formas de flexão dentro dos verbos. Então, vamos entender como isso funciona. Primeiramente, gente, nós temos que analisar o tipo de sujeito. Vamos relembrar lá, gente. Um período bem de boa. Se eu coloco, por exemplo, João estudou gramática. O que acontece, gente? O meu verbo, que indica uma ação, é o verbo estudou. Aí, gente, vem o que todo professor de português fala para vocês fazerem, que ajuda. Mas vocês ficam com vergonha de fazer, que eu sei. Vamos perguntar para o verbo, quem? Quem que estudou? O João. Então, se o João que estudou, ele é o meu sujeito. Ou seja, gente, com isso eu tiro qual informação? O sujeito, então, é aquele que executa a ação expressa pelo verbo. Então, aqui, gente, o meu sujeito é João. Eu tenho que saber a classificação específica dele. Então, eu tenho que ver o núcleo. Nesse caso, o núcleo é a própria palavra João. Porque, gente, João é um substantivo. Então, eu tenho apenas um núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo, o meu sujeito, ele é sujeito simples. Tá? Então, essa daqui, gente, é o tipo de sujeito que nós vamos ver agora falando de concordância, então, verbal. Nós temos ali, então, verbo mais sujeito simples. Vamos ver o que está aqui, então. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa, ou seja, o sujeito determina a flexão do verbo. Então, fala de número. A gente viu anteriormente, mas a flexão de número é plural e singular. Está totalmente ligado a isso, gente, a questão de pessoa. Porque a flexão de pessoa, eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, essas são as flexões que podem sofrer neste caso. Então, vamos ver ali os exemplos. Nós temos, eu sairei com vocês amanhã. Meu sujeito é eu. Então, o verbo, eles devem concordar com o sujeito eu. No caso, o número é singular e a pessoa é a primeira. Tu estavas errado. Nós temos, então, o sujeito tu e o verbo estavas. Tu, singular, e pessoa, segunda. O verbo está concordando. Nós ganhamos o concurso. Nós, sujeito, ganhamos verbo. Nós está no plural, primeira pessoa do plural. Ganhamos também. O aluno fez a prova estressado. O aluno é o nosso sujeito. Ele é terceira pessoa do singular, então fez. Os alunos fizeram a prova estressados. Então, eu tenho aqui os alunos, sujeito, terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai concordar com essa terceira pessoa do plural. Também nós temos, gente, alguns casos onde há distanciamento. Vamos entender como que isso acontece. O distanciamento entre o sujeito e o verbo pode gerar dúvidas. Observe.
O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganharam prêmios. Por que está escrito aqui desvio? Porque, gente, eu não estou concordando o meu verbo com o sujeito. O verbo está aqui e o sujeito é o livro. Então, o segundo está correto, que é o livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganhou prêmios. Por quê? Ganhou está concordando com o sujeito? Livro. Então, por isso que o verbo deve estar no singular. Ganharam, gente, está concordando com duas autoras. Então, eu tenho um erro de marcação do meu sujeito. Ou seja, gente, eu tenho que concordar com o sujeito. Isso aqui, gente, nós estamos falando, então, quando o sujeito ele é simples. Quando eu tenho apenas um núcleo. Aí eu também tenho casos de verbo mais sujeito composto. Gente, sujeito composto, ele não tem um núcleo como a gente viu aqui. Ele tem dois ou mais núcleos, tá? Então, vamos ver aqui. O verbo se flexiona no plural, respeitando a prevalência de primeira pessoa sobre as demais. Então, nós temos aqui uma música do Tim Maia. Você e eu e você. Eu e você, você e eu. Juntinhos, você e eu e você. Eu e você, você e eu. Juntinhos sempre ao lado. Vamos ver o dia amanhecer. Enrolados nesse abraço louco. Nunca mais você vai se esquecer. Aqui, gente, nós temos, então, a construção de um sujeito que é eu e você. Então, aqui eu tenho um sujeito composto, certo? Porque eu tenho dois núcleos. O núcleo eu e o núcleo você. Mas eu não posso simplificar isso e conjugar os verbos de acordo com nós. O que acontece, gente? Eu é a primeira pessoa do singular. Você é pronome de tratamento. Então, para facilitar na hora da conjugação, eu vou concordar com a primeira pessoa do plural. Então, por isso que fica você e eu vamos. Por quê? Seria nós vamos. Então, há a concordância deste modo. Então, gente, ali nós temos, né, o sujeito composto pelos pronomes eu e você. A ocorrência do sujeito é construída por pronomes pessoais diferentes. Então, poderia ser, nós vamos ver o dia amanhecer. Então, gente, eu sempre vou procurar trazer uma forma mais simples. Por mais que eu tenha pessoas diferentes, eu consigo, então, juntar isso para fazer a conjugação do verbo, para que haja, então, a concordância. Aí, gente, também tem casos onde o verbo está no plural, que é o que a gente viu ali, né? Mas na primeira pessoa nós. Isso porque a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Então, por exemplo, se eu tivesse ele e eu, seríamos nós. Tu e eu, nós. Tu, ele e eu, também seríamos nós. Ou seja, eu preciso cuidar sempre, gente, porque esse verbo, ele precisa concordar com o sujeito. Por exemplo, se eu pego Maria e João. Tenho dois sujeitos aqui, certo? Eu tenho um sujeito composto. Primeiro núcleo é Maria e o segundo núcleo é João. Então, tenho dois núcleos diferentes. Mas eu não consigo reunir isso em uma única pessoa? Sim, gente. Eu consigo reunir com eles. Então, eu posso conjugar esse verbo aqui, por exemplo, estudar, fica eles, né? Estudaram. Tá? Então, eu sempre vou procurar o caminho mais fácil. Se eu tenho pessoas diferentes, então eu preciso achar ali como uni-las. Então, no caso aqui a gente viu eu e você, a gente substituiu por nós. Maria e João, a gente substituiu por eles, para daí a gente saber como fazer a concordância correta. Gente, então a dica é, o sujeito e o verbo devem concordar.
sendo sujeito simples ou composto, o verbo deve sempre concordar com eles. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!